Você está bem? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Ezequiel 47. Você que está aqui, tem alguém nos visitando aqui? Tem? Tem não? Faltou os irmãos convidar, não foi? Pastor apacenta. Quem traz ovelha é ovelha, tá? Só para lembrar. Pastor apacenta. Quem traz ovelha é ovelha. Ovelha que não multiplica não é ovelha. Ovelha que não multiplica não é ovelha. Eu sei, é duro. Mas ovelha que não multiplica não é ovelha. A parte boa é que é um tempo de peregrinação. E foi nesse tempo de peregrinação que Ana alcançou benevolência. Ela deu uma oferta. E na volta produziu a proporção de 5. Deus é poderoso para levar você a uma multiplicação de 5 para 1. Amém? Ezequiel 47. Todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. É fato que a chuva espantou, a chuva assustou, sem falar também das situações que ocorrem na cidade quando chovem, desgaste, estresse, trânsito. E o aproveitar do povo, né? Que crente é um must, né? Crente aproveita e fala, eu até tentei, quando eu fui ver, estava tudo parado na televisão, falei, se eu sair eu não vou chegar a tempo. Falei, olha que lindo, né? É o crente, né? Hino. Crente, hino. Né? Você entendeu, né? Vamos lá, bora. Quem está nos acompanhando do conforto, eu espero que você esteja assistindo, pelo menos. Sejam todos muito bem-vindos. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez voltar, me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. 1000 côvados, cada côvado 45 centímetros. Então 1000 côvados, 450 metros. 1000 côvados. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1000 e me fez passar. Essas águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar. E essas águas me davam pelos lombos.
e mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram muito profundas. Águas que se deviam passar a nado. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia. E aí, passa ou não passa? Fica a dica. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra parte. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engendi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, diga amém. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Não esqueçam, os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para... E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Coloque sua Bíblia ao lado. Levante suas duas mãos. Você que está vivo e pode se pôr de pé, se ponha de pé. Deixe para quando dá uma dor na coluna que você não consiga mais ficar de pé, aí você fica sentado. Quando você tem vigor, louve ao Senhor. Quanto você tem graça, dê graça para Deus. Quanto você está com saúde, glorifica o Eterno. Quantas pessoas gostariam de estar firmes de pé, e às vezes você é acometido de um cansaço, e deixa essas coisas impedirem você de se expressar no ambiente do culto, adorando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. Essa é uma noite que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez, e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Exalte a Ele, tribute a Ele, atrai a presença dEle, Pai, a Tua palavra. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo nesse lugar. Vem Espírito Santo encher esse povo. Espírito Santo se apossa das nossas vidas. Espírito Santo, vem nos moldar, nos transformar. Espírito Santo, amigo, nos purifica, nos transforma, nos santifica. Espírito Santo, não nos deixe sairmos daqui sem um toque profundo da Tua parte. Tua palavra foi lida, Senhor.
eu não tenho nada de mim. Necessitamos de tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, a cumprir, a realizar. Ô Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Envia os teus anjos guerreiros para travarem as guerras necessárias, dentro, fora, ao redor. Que a tua igreja possa triunfar, que a tua igreja possa avançar, que esse povo que está aqui sedento, possam sair daqui transbordando, através do fluir e do derramar das tuas águas. Nos invade, enche-nos, Senhor, nos faz sentirmos o teu toque, como nós necessitamos e desejamos sentir o teu toque de uma forma maravilhosa, de uma forma profunda. Aos que não vieram por motivos sérios, alcance-os, guarde-os, que eles possam receber da tua virtude dentro dos seus lares. Senhor, nessa noite, que o Senhor possa nos dar experiências novas e manifestar da plenitude, da totalidade do teu querer, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal. Poderoso é Deus, abundante em graça, em favor e em misericórdia. Nosso Deus é poderoso, não há outro igual, não há outro igual. Não há alguém que se equipare, não há nada nem ninguém que detenha de 1% da tua força. Tu és o Deus que detém de todo o poder. Seja honrado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, toma seu assento. O tema é maturidade versus profundidade. Maturidade versus profundidade. Você está aí? Eu não sei se você queria muito a tua atenção. Eu pretendo não demorar. Sério, pretendo não demorar. Eu preciso fazer um breve relato para quem já estudou esse livro, esse capítulo de Ezequiel, que o tema citado no seu próprio livro é a torrente das águas purificadoras. É pregado de várias formas e nós podemos sim utilizar de vários mecanismos para trazermos um entendimento ao corpo eclesiástico, a toda a igreja. Mas nessa noite eu, lendo aqui com vocês, o Senhor me deu uma visão extraordinária. Esse livro relata a trajetória de vida do crente, saindo e voltando para o paraíso. Pode ver, você vai ler isso aí e vai ver que tudo que está sendo citado, o Oriente, os lados, o trono, o ribeiro, ali em Engendi, que fala do reino, fala do sacerdócio, fala do Cristo, porque quando ele vai tendo uma visão, quando ele volta, ele já vê tudo transformado, só que ele já vê com uma convicção que aquilo não vai mudar mais. Quando você tem uma visão que aquilo que estava em um momento como lugar ermo, um lugar desabitado, e de repente você começa a ver que a transformação obtida no lugar não é passageira, quer dizer que Jesus esteve, Jesus fez, Jesus chegou. Observe também que essas árvores, ela já faz a produção de frutos saudáveis, e esses frutos, além de não findarem, suas folhas não caem. Isso aqui fala de convicção de tudo aquilo que Jesus estabeleceu. Isso aqui fala da certeza de todas as promessas que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. E enquanto você estiver na presença de Deus,
peregrinando nessa terra, sendo fiel, vai compreender que quando as águas que saem do limiar do templo, ou do limiar do santuário, ou porventura começa de forma bem sorrateira, dos umbrais, uma água vai passando, vai saindo, e essa água é convite. Diga, para quê? Para eu amadurecer, para eu estar na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem, mas assumindo responsabilidade com cada etapa na caminhada. Observe que quando a água ela vai saindo e ela vai transformando os ambientes, há uma promessa de Deus estabelecida acerca do mar morto, que o mar morto em um dia específico, em um tempo específico, iria voltar a dar peixe. E não sei quem já acompanhou Israel com a Aline, alguém já acompanhou? É excepcional aquela jovem, senhora, né, que já é senhora. ela tem um vídeo, depois vocês vão observar os sinais dos peixes no Mar Morto. E além disso, nós temos nos arredores ali do Mar Morto, tem uma espécie de buracos que o nome é os Bolanes, que também é o que você acabou de ler, chamado charcos, que ali era uma concentração de água que com o tempo se tornava fétida. Nesse lugar também, o efeito, que é um efeito também tido como erosão, e fazia esses buracos, e as águas começavam a encher, só que são águas que não produziam o quê? Vida. Também tem um vídeo ali, alguns vídeos que você pode assistir, que nesse lugar também já tem peixe. O que isso indica? Isso indica a nossa trajetória já de volta. Observe que no primeiro momento da profecia, Ezequiel, ele é conduzido. Na volta, já é ele experimentando. Porque sim, alguém tem que levar a gente para níveis de profundidade. Profundidade e maturidade são duas coisas distintas. Profundidade é aquilo que eu me submeto, me permito, e eu não preciso ter a maturidade para isso. Não. Por exemplo, você já viu alguém pulando de lugares altos? E vai chegar em níveis profundos, não vai? Mas ele foi maduro? A maturidade é experimentar desfrutando de cada etapa da caminhada. Uma profundidade em Deus requer o assumir responsabilidade, ou seja, ser obediente, ser coeso e ser maduro. O crente precipitado, ele quer tudo rápido. O crente maduro já saiu dessa fase. O crente precipitado, ele precisa de uma resposta ontem. Deus tem que falar, Deus tem que agir, Deus tem que mover. O crente maduro fala, falando ou não eu estou, respondendo ou não eu vou. Não vai porque eu não sei, porque eu estou indo, mas não está acontecendo nada. Esse é o cara que diz que é profundo, mas não é maduro. Ele é profundo no desejo de viver experiência, adrenalina. Porque quem gosta de altura, de aventuras, ele vai experimentar de experiências maravilhosas, dentro do conceito que ele tem para uma vida. Agora, ser maduro tem a ver com você experimentar de cada etapa na caminhada e ir amadurecendo com aquilo. Por exemplo, as coisas que desestruturavam você há cerca de 2, 3 anos atrás, coisas repetitivas, mas que te incomodavam muito. Hoje você fala, poxa, eu perdi tanto tempo brigando por causa de nada. Quando chega a maturidade, essas coisas não abalam mais você. Inclusive, além disso, você consegue segurar na mão de alguém.
para poder levá-los a um outro nível, porque quem vence ensina, quem vence conduz, quem passou pelaquela etapa está habilitado, otorgado a conduzir aquele indivíduo, aquela mulher, o homem, a um lugar que ele já alcançou. E ir conduzindo, segurando na mão com um cordel. Isso fala, o que é esse cordel? Diga, preocupação. É Deus dizendo, você vai comigo. E tem um cordel de medir. Se você vê que não tem capacidade, olhe o cordel e volte. E comece de novo. Não, já estou aqui, daqui eu vou avançar. Calma, está pronto? Porque foi medido 1000 côvados com um cordel. Alguém que já tem a total influência precisa andar com um cordel ou com um cordão para medir alguma coisa, para mostrar o quê? Aqui fala de tempo, de cumprimento das profecias do Senhor. Aqui está falando que todo cristão, ele precisa respeitar os limites. Aqui também fala que independente do tempo que você acha que está demorando ou não, Deus está acompanhando tudo. Sim, e a graça de Deus, quando você chega na presença, as águas começam dos umbrais, as portas começam a influenciar você. O que são essas portas? É tudo que o altar produz. O altar produz algo e aquilo vai lhe impactando. Quem não já chegou em um culto, os novatos, que a palavra falou tudo, pô, parece que contaram a minha vida para ele. Ninguém contou a sua vida, é Deus dizendo assim. O contexto é o mesmo, só muda o endereço. Isso é o quê? Depois de tempo, maturidade. E sim, as histórias são similares, só muda de RG, CPF, aflição, padecimento. Alguns Deus convocou para ter uma história, um testemunho assustador, e através dessa convocação, ou através do aproveitar de Deus. Aproveitar como? Tem gente que não era para sofrer o que tinha sofrido. Como Deus não perde a viagem, aproveita o sofrimento e convoca essas pessoas para irem em um destino de intimidade. Então tem sofrimento que eu sim fui chamado para. Tem outros que não. Outros que não. A Bíblia diz que há 3 tipos de eunuco. Alguém já viu isso? Os que nasceram, os que aceitaram e os que foram submetidos a. Isso aqui fala de quê? A chamada, o serviço e uma convocação. Todos eles queriam ser? Não. Quem nasce, nasceu. Para quem está do lado de fora, diz assim, poxa, você não sente nada não? Não. Por quê? Porque eu nasci assim. Quem foi convocado, ele diz assim, eu não entendi, mas aceitei. E aqui estou. Mas você não questiona, não, não, eu escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. O problema da gente é que nós queremos desenvolver uma falsa liderança impositiva, com aspectos de conquista sem termos conquistado nada. Uma conquista em Deus, só quem ganha é Deus. Conquista para o reino, só o reino que tem que aparecer. Conquista para o céu, só o céu aparece como maquete. E nós, é muito melhor olharem para nós como exemplo de perseverante, do que de alguém que está em uma caminhada, esboçando cansaço, transparecendo que a chamada é cruel, porque alguém me acorrentou e me obrigou a servir a esse Deus. A torrente das águas purificadoras
é um convite de Deus a nós assumirmos o real propósito do Evangelho. As águas que saem conduzem a uma visão clara do que Deus tem a fazer a partir do momento que você se submeter à totalidade do querer do Senhor. Deus só tem a obrigação de cumprir a totalidade na vida daqueles que aceitaram o tudo e o todo do Evangelho. Porque o Evangelho não fala da terra, fala do céu. Não fala de pessoas com caráter de particularidade, de honra privada. Evangelho fala de um Cristo ressurreto, que abriu uma porta gigantesca para pessoas que não mereciam, eu e você, entrarmos por ela. E antes, tudo circulava ao redor de Israel. Tudo era para Israel, tudo era para o povo eleito, tudo era para os seus, até os seus abrirem uma brecha, e nós entramos exatamente nessa brecha. Então brechas abrem oportunidades, brecha abrem condições de Deus convocar um novo povo. Um novo povo que Deus possa unir a uma visão perpétua. Porque tudo que tem acerca das visões que são elementos eternos, fundamentos eternos, os estatutos, são visões, são declarações que tudo que acontecer aqui na terra tem que apontar para lá. O relógio da terra é Israel, o relógio da terra é Jerusalém. E por que que o homem ele tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo lá? Porque tudo que está acontecendo lá é um apontar para o Cristo que foi preparar o lugar, que já está pronto esse lugar. Vir buscar os seus, não seus por direito, mas por aceitação. Éramos perdidos até o dia que o Senhor, por misericórdia, começou a dar amplitude de pregação de evangelho. E esse evangelho chegou aos quatro cantos da terra, até chegar a mim, até chegar a você. Torrente das águas purificadoras, maturidade versus profundidade. Você é maduro? E você é profundo? Ou você é profundo e maduro? Os dois, ou um ou outro? Tem muita maturidade e pouca profundidade. É tão maduro que pensa 10 vezes de adentrar na presença e se perder. Também não adianta. É muito profundo, mas pula de cabeça e quebra a cabeça. É necessário um equilíbrio. Esse equilíbrio se submete à totalidade do querer de Deus. Quando é que o Espírito Santo ele vai aparecer aqui nessa visão? Quando tudo que foi feito não se acaba. Observe que quando ele volta, a partir daquele momento, algumas coisas vão se transformar em decretos celestiais eternos. Por exemplo, aonde tem o charco, ele não tocou. No âmbito de sarar, ele fez com que virasse o quê? Sal. Por que esse sal? Esse sal é um ingrediente e também é um recurso. Sal é um ingrediente para tempero, mas é um recurso que sempre foi de cunho de valor inestimável. Então Deus está dizendo que tudo que é importante para Ele, Ele preserva.
tudo que é importante para ele preserva. Ah, mas o lugar ali é ruim, é no charco, porque não mudou tudo, porque isso aqui é importante para Deus. Então tem coisas feias, ruins, que Deus não tira, porque é importante para Ele. É importante para Ele. Então, a árvore agora, ela produz fruto, não para de produzir, as folhas não caem e servem para remédio, para curar as nações. Essa cura aqui não é um remédio enviado à nação, é a nação ou as nações chegando a um propósito. As nações, se caísse, enviava, não cai, vá buscar. Coma do fruto, mas tome do remédio. Que é isso? Eu estou comendo, eu estou me nutrindo, mas tem que tomar o remédio. Por quê? Porque a comida está fazendo bem ao corpo, mas o seu corpo precisa de remédio para tirar os charcos e os lodos que ainda estão dentro. Então nós temos uma condição de agir em Deus, fluir em Deus, por aceitação, por imposição, ou por precipitação. Então, nessa visão, 1000 côvados faz com que as águas alcancem o calcanhar. Isso aqui é o quê? É a chegada do crente na igreja. Chegou de alguma forma e precisava de uma solução. E sim, o altar sempre oferece solução. O altar sempre oferece e fornece resposta. Porque do santuário sempre vai emanar uma água, diga resposta. Porque o santuário aponta para Deus, aponta para a Trindade Santa. Só que quando nós estamos vendo, nesse momento, eu estou indo com alguém que está me conduzindo, e eu quero me preocupar com maturidade, se quem está comigo tem a capacidade de me mostrar tudo, sem a necessidade de eu construir. É o que acontece também com as nossas vidas. Alguém segura em nossas mãos com um cordão de medir, que é o quê? O alguém tem a capacidade, porque já vislumbrou, enxergar o que você que é novo na fé ainda não. Só que nós temos um defeito, e cometemos esse defeito corriqueiramente, que é querer incutir essa visão na mente do novo convertido, sem ele ter desenvolvido o seu sacrifício pessoal. E aí quando ele não desenvolve isso, ele já vai estar a 2.000 metros, ou 2.000 côvados, só que sem ter história para contar. Ele está contando a história do cordão, só que o que vai levar ele a ter profundidade, é ele se permitir ser transformado pela água dos umbrais. Porque alguém pode te apresentar a eficiência do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, mas o poder de Cristo para se manifestar na sua vida depende de um passo seu, uma atitude sua. É você que tem que agir, reagir e fluir nesses rios. E aí você vai colocando o pé e vai desejando ser mais. As águas vão subindo, as águas vão subindo, e é você que decide. Eu te trouxe até aqui, e aí? Para ou continua? As águas você já viu, que essas águas são boas. Os teus pés estão experimentando dessa água. Tem mais? Tem muito mais. Rios de águas vivas.
Observe que nós observamos na leitura que esse rio ele vai cercar também Engendi. E onde é isso aí? Acima de Engendi tem uma caverna, por nome de caverna de Adulão. Vocês já ouviram falar. Aonde Davi ficou ali escondido. Davi ficava em cima. E para não se afastar muito, ele gerou que tivesse água. E aí Deus fez com que da rocha, não do esconderijo, da rocha, embaixo, publicamente, uma água fluísse. Começou pelos umbrais e foi descendo. Essa água é 100% mineral, 100% pura. E esse Engendi é no centro de um deserto. Inexplicável. Nunca faltou água ali. E quem estava em cima estava se escondendo. Se escondendo. Na caverna de Adulão, Davi estava sendo tratado, moído. Mas até nos sermos moídos por Deus, tratados por Deus, o Senhor exerce da sua soberania e nos dá dignidade. Eu não estou tendo dignidade. Tem alguma coisa errada com o seu processo. Tem alguma coisa errada com o seu processo. Talvez o irmão ou a irmã estagnou com pouco que recebeu, achando que é muito. E Deus, ou melhor, o céu, não é muito contente com aquele que se contenta com nada que recebeu, achando que já está aposentado gospelmente falando. Foi numa dessa que Sansão achou que ainda tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo não estava mais. Questão que nós estamos acostumados a fazermos muitas ações repetitivas, sem consultar o Eterno, se o nível que estamos ainda é o que agrada a Ele. Maturidade, profundidade. Davi está escondido em cima, mas vai ter que descer para beber água. E quando ele desce para beber água, pastora Cris, ele está sendo exposto, porque está todo mundo atrás dele. E Deus vai mostrar que Ele não somente faz a água jorrar, Ele faz com que a água que jorra sacie a sede e proteja o exército de Davi, a ponto de ninguém ter observado que aquilo foi criado exclusivamente para alimentar, saciar e nutrir a um propósito de cunho celestial. Enquanto tudo que você estiver alimentando estiver enquadrado em um projeto celestial, podem tentar fazer o que for, você vai ter água, você vai ter comida, você vai ter livramento. Mas está chegando o perseguidor, mas eu estou guardado debaixo das asas do Eterno. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. E as águas do santuário visitam o obediente. Não tinha porquê no meio do deserto acontecer. Só que Deus é zeloso com a sua palavra. E não tem possibilidade de um mar morto ser purificado sem uma rocha limpa. Sim.
As águas que purificam o mar morto são as águas de Engendi, as águas puras. Só que você vai lá, você fica um tanto quanto perplexo, porque não são torrentes, não, são águas tranquilas, aleluia, porque foi no dia da guerra que essa água nutriu, supriu. Ela não pode virar alvoraçada, porque a identidade criacional dela são águas tranquilas. Mas como pode purificar se está acostumado com volume? E para Deus, 1000 côvados é muita coisa. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Só que quando eu estou na presença de Deus, eu vou me encantando, eu vou desejando mergulhar, alcançar níveis mais profundos. Eu não quero ficar acomodado dentro de um banco, dentro de uma igreja. O que é isso? Isso chama-se apatia. Pessoas apáticas, que só vêm por causa do culto, só vêm por causa do culto, só vêm por causa do culto. Pelo amor de Deus, o culto tem muito mais a proporcionar a você. O culto pode fazer com que do altar, hoje ainda, o teu nível que era raso, eleve você para um transbordar. Só que você tem que tomar uma decisão, ter uma atitude na presença de Deus. Sim, Deus não vai manifestar se você não tiver algo que chame a atenção dele. Eu vim aqui só por causa do meu problema. Tudo bem, o problema é seu, não é de Deus. Poxa, para que essa dureza? Não é dureza, é verdade. Quem acendeu o seu carvão molhado, que abanhe. Agora todos vêm com um motivo, com um propósito, com um ideal. E Deus aceita por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que nós pensamos, imaginamos, conjecturamos. E Ele quer fazer, Ele sempre quis levar você para o centro da vontade dEle. Ele sempre quis levar o seu povo à sua soberania. O céu é incomodado com o viver mediano do povo. É sermos muito medianos, para não falar miseráveis. Depender somente de uma palavra que o altar libera. Mas tem feito a diferença. Mas existem outros níveis. Você sabia que com o advento da graça, o maior benefício e a maior preocupação ocorre com o rasgado do véu? Porque todo mundo questiona que não precisa mais de uma autoridade, porque cada um pode chegar e se apresentar. Antigamente, pastor Tony, o sumo sacerdote, ele era o responsável pelo sim e pelo não. E o povo, eu já trouxe minha oferta. Eu trouxe como a Bíblia mandou, como a Torá mandou. Animal puro, sem mancha, novinho, a primícia, tudo isso eu trouxe. Ele apresentava o sacerdote, e o sacerdote agora é com ele. Tem que saber chamar a atenção de Deus. Só tinha um fogo que não apagava, que era o qual? Era o fogo garantidor, que é o respaldo que a igreja tem. Todos os demais dependem da gente. Há um fogo que nunca irá se consumir. Ele vai queimar. Mas até esse fogo, no aspecto visual, que outras pessoas enxergam, tem que ser protegido pela igreja. Por isso que quem tem que arrancar a cinza é quem? Não, com o advento da graça é todo mundo. Cada um tira um pouco.
Tire a sua, você, eu tiro a minha. Cada um tirando sua cinza. Porque o fogo que não se apaga é o dele. Mas o nosso? Para de buscar uma semana para ver se tu tem algum fogo. Aí vai precisar de quem? Vai precisar do isqueiro do irmão. Bora pro culto, bora. Ô irmão, estou tão desanimado. Bora, eu acendo você. Porque quem anda em lugar frio, fica frio. Quem anda em lugar morno, fica morno. Agora quem anda em lugar quente, queima tudo que está em volta. Evidenciando que o Senhor, que é o único que mantém as promessas ativas, mediante uma obediência minha. Você obedece, o céu preserva e Deus cumpre. Agora, é na obediência, na retidão e na santidade. Maturidade versus profundidade. Vamos para 2000 côvados. Quanto mais eu entro na presença, eu vou tendo mais experiências e, consequentemente, mais responsabilidade. Outro problema: nosso povo não quer ter responsabilidade. Porque enquanto eu sou menino, eu penso como menino, eu ajo como menino, eu falo como menino, e está tudo bem. Porque você não vai poder me condenar. Mas eu sou novo na fé, né, irmão? Você tem que ter paciência comigo. Lógico. Para o novo, paciência. Para o menino, cuidado. Para o menino, troca a fralda. Dá papinha na boca. Estamos a 2000 côvados agora. O menino já sabe botar o dedo na tomada. Toma um choque e volta. O que foi que aconteceu? Eu fui sair. E o quê? Eu não sei bem. Você sabe. Você sabe. Você leu o livro das regras? Você leu o livro das leis? Li! E não aguardou no coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra. A gente ativa muito o modo promessa, né? O modo promessa, o modo bênção, o modo vai dar tudo certo. E falei o resto: sai da frente, Satanás. Aí o cão fica. Quando tu sai na porta, o cão chega e fala assim: gostei do teatro. Gostei do teatro. E em casa? E em casa? Como é que está o cordão de medir? Tem quantos metros lá? Você sabia que tem gente na igreja que já está dizendo que está nadando? E em casa? Depende da oração da mulher? Ou depende da oração do homem? Por que não desenvolve a chamada em casa? Agora, quando chega na igreja, se tornou exemplo de cumprimento de algo, talvez não de fundamento. Porque fundamento ninguém vê, né? Fundamento só quem vê é quem está em casa, que acompanha cada etapa na construção. A melhor coisa que tem é nós alcançarmos o respeito da nossa casa. Ainda que na nossa casa não diz assim: não, ele é chato, mas é um homem de Deus. Ela é chata, mas é uma mulher extraordinária, é uma mulher de Deus. É o que eu falo da minha mulher. Minha mulher é chata, mas é uma mulher excelente. Eu devo ser mais chato do que ela. Mas pode ver que ela vai dizer: é o homem que me impulsiona. E aquela conversa, sabe? Encanta a gente acha que a gente é o cara, né? A gente não é nada. Na realidade, nós estamos desejosos por mergulharmos ainda mais no Senhor. Aí isso reflete em casa. Por que nós temos uma rotina de estarmos sempre no monte? Porque homem sem rotina, ele perverte os bons costumes. Seu marido, seu pretendente,
parou de ter rotina na santidade, oração, jejum, quebrantamento, parou de chorar na igreja, fique preocupada. Alguém está roubando as lágrimas dele. A mulher parou de se entregar na igreja e começou a questionar, tem alguma coisa errada. Quando uma altivez invade o caráter do homem e da mulher, a ponto da pessoa só ter crítica em um lugar que foi quem batizou ela, quem cuidou dela, quem limpou dela, tem alguma coisa errada. E não é com o lugar, porque se o lugar teve essa capacidade de trocar a fralda, botar a mão na merda, que é isso que acontece com a nossa vida. Alguém botou a mão na merda para poder eu estar aqui. A parte suja não foi eu que fiz. Alguém falou, eu acredito, eu vou pagar preço. Não, mas ele não presta, ninguém quer conta com ele. Não, mas mesmo assim eu vou estar pagando um preço pela vida dele. O céu faz isso com a gente. E exemplifica, fazendo com que cada homem, cada mulher que foi alcançado por essa graça, por esse favor, repitam isso. Dupliquem isso. A parte maravilhosa do Evangelho é essa. Pessoas que não eram nada, foram erguidos por Deus, movidos por Deus, sustentados pelo Espírito Santo, depois de terem sido purificados nas torrentes das águas purificadoras. Elas começam a se pôr de pé. E quem é alcançado, é curado, é liberto, não se contenta em não tirar outro que está jazendo nas mesmas situações que noutrora ele estava. A palavra que não produz eficiência na vida de um humano, de um homem, de uma mulher, essa palavra ela não é desejada. Se a palavra não é desejada, ela não tem por que gerar a transformação pela qual ela foi enviada. O que é que a palavra diz? Que a palavra lançada, ela vai e produz o resultado e o efeito pelo qual foi. Se eu não valorizo, ela não tem a obrigação de produzir na minha vida. Então é uma palavra que está convocando a igreja para alinhar maturidade e profundidade, casamento. Agora estamos mais 1000 côvados, já está na cintura. E nesse tempo aqui, é um tempo também muito perigoso, porque eu acho que eu já sei, eu já tive experiências com o Espírito Santo, mas eu ainda preciso desenvolver através da comunhão obtida do outro, um crescimento particular em mim. E aí eu vou vendo tudo isso acontecendo. A primeira questão que vocês têm que compreenderem é que a visão da ida é a vida do indivíduo chegando e se permitindo. A visão do retorno é o homem já moldado, decidido. E a visão do ambiente totalmente transformado, sem a necessidade dele ir ou voltar, é o céu dizendo: eu sou suficiente, eu faço tudo. Tem coisas que você vai desejar que sejam arrancadas da sua vida, o charco e o lodo. Quem não quer? É a parte que todo mundo sabe que você não presta. Ele era mentiroso, já mudou isso? Ele era ladrão, tem que se ligar só nisso. Não, ele é muito inteligente, mas é esperto demais. Então você fica só ligado nisso. E sempre vai ficar um calcanhar em alguém. E Deus vai transformar essas mazelas em sal. Diga: tempero. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Coloque de pé, que eu falei que não ia demorar.